Vamos aí dar continuidade à série que eu iniciei falando sobre gêneros literários e hoje nós vamos falar sobre romance romântico mesmo, tá, gente? E os subgêneros dentro dessa gênero literário, vamos colocar assim. Então é isso, vamos lá. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar sobre gêneros literários, mais especificamente sobre romance. Vamos falar sobre romance de época, chick-lit e cycle-lit. Vamos lá. Romance de época vai abordar um casal, como todos os outros gêneros aí, ou a maioria deles, e vai falar sobre a era vitoriana, mais ou menos, que se passa, normalmente esses romances acontecem na Europa, e vai focar bastante nessa era vitoriana, nos bailes, na etiqueta, nos costumes da época, nos preconceitos da época, e normalmente essas histórias trabalham bastante com o preconceito da época e com as pessoas que falavam mal, e com a honra, principalmente das mocinhas, que tinham que ser virgens e lindas e puras e não sei mais o quê. E a maioria desses romances foca nessas questões aí que são uma alfinetada à nossa sociedade até hoje, algum deles. Alô, Jane Austen. E é interessante que nesses romances de época, que eu amo, adoro, eles não se preocupam com fatos históricos, então eles não vão se ater a, enfim, problemas daquela época ou fatos marcantes daquela época, enfim, seja quais forem, eles não se preocupam com nada disso e o foco é o romance, os protagonistas ali que se apaixonam e ficam juntos e tem que passar ali por aqueles problemas, enfim. Normalmente, esses romances de época, eles trabalham com esses preconceitos da época e eles focam bastante nos protagonistas que têm o romance, às vezes tem outros assuntos, mas o foco é o casal. E eles vão aí trabalhar com essas coisas aí. Alguns exemplos que eu poderia dar seria os Hathaway, que é o meu queridinho do meu coração, dos romances de época. Os Bridgertons, que também são muito famosos, mas eu nunca li. E os Números do Amor, da Sarah MacLean, que também é uma diva aí dos romances de época. Por tratar de uma época que é bem diferente da nossa, por ter todo aquele glamour dos bailes, dos vestidos, enfim, toda aquela aura linda e maravilhosa dos passeios de carruagem, dos passeios de cavalo na Hyde Park, não sei, enfim, naqueles parques lindos e maravilhosos, das idas ao campo para visitar os familiares, que normalmente causam uns problemas na história, enfim. Os romances de época são conhecidos por essas coisas aí que são tão marcantes e por trabalhar aquela época aí com uma certa leveza, com uma certa crítica, um pouquinho, também àquela sociedade da época, que se importava muito com a moral e com os bons costumes, mas debaixo dos panos aí tinha podre para dar e vender, principalmente os homens que podiam fazer o que quisessem e que eles não eram taxados, mas as moças não podiam sair um pezinho ali da linha que era traçada na vida delas, que, oh meu Deus, já era, a honra delas tinha ido aí pro ralo. Uma menção honrosa aí também a Muito Mais Que Uma Princesa, que acho que foi aí um dos primeiros livros que eu li nesse gênero e que vai morar dentro do meu coração forever. Vou deixar todos esses livros linkados aí, como sempre, e é um gênero literário que eu gosto bastante, que é muito legal e que tem toda essa aura aí linda, maravilhosa e romântica. E a gente acha lindo, mas a gente não queria ter vivido nessa época, né? Essa é a verdade. Tem o chick-lit, que vai tratar normalmente de uma mulher famosa, uma mulher muito bem resolvida aí, ou não tão bem resolvida, mas que normalmente vai falar dela, dos problemas dela com o trabalho, dos problemas dela com o romance, ela tendo que lidar aí com essa vida moderna, com todos os desafios da vida moderna,
dela tendo que enfrentar problemas no trabalho, talvez um chefe autoritário, talvez alguns problemas aí de machismo, quem sabe, alguns livros abordam isso muito bem. Alguns tratam problemas aí em geral que as mulheres passam, feminismo, problemas em não respeitar a sua aparência como ela é. Alguns tratam de gordofobia, que é um assunto que dá bem alto aí, mas basicamente esses livros vão tratar da aceitação da mulher, dela como ela realmente é, dela se descobrindo livre, dela saindo de um relacionamento abusivo, talvez, enfim. O Checklist vai falar sobre a vida da mulher moderna e todas as suas facetas, ou seja, assunto é o que não falta. E tem aí livros muito bacanas, apesar de não ser um gênero que me agrade muito, mas, enfim, alguns são legais e alguns nem tanto. Eu normalmente vejo mais filmes com essa temática, porque tem bastante também. Entre livros, que alguns até viraram filme, está O Diabo Veste Prada, que aí, né, com a nossa linda Anne Hathaway, Poder Extra G e O Diário de Bridget Jones. Os dois que eu mencionei, o A Diário de Bridget Jones e O Diabo Veste Prada, foram adaptados para o cinema, porque, né, sucesso, né, minha gente? E tratam aí de assuntos da vida da mulher moderna. E por último, temos o Sick List, ou doente, enfim, alguma coisa assim, uma tradução mais ou menos assim, que vai tratar de doenças, problemas, enfim, até bullying, mas normalmente são doenças psicológicas ou físicas, que os personagens, sendo eles meninos ou meninas, enfim, voltados normalmente para o público jovem adulto, que vai falar que o problema deles, né, a doença deles, enfim, seja ela mental, psicológica, enfim, ou física, vai acarretar aí na vida deles. E aí temos os grandes, os mais conhecidos aí, as vantagens de ser invisível e... gente, esqueci o nome do livro. A Culpa é das Estrelas e os 13 Porquês. Todos eles falando aí dessa temática de depressão e ansiedade, alguns transtornos alimentares. A Culpa é das Estrelas, os personagens ali têm câncer e como eles tratam, como eles vivem, né, a partir dessa doença, desse problema, e as temáticas aí envolvidas aí com esses problemas, esses grandes problemas que esses jovens têm, que eles têm que enfrentar ou que eles têm que aprender a lidar com essa doença, aprender a conviver com as outras pessoas, enfim, é disso que o Checklist vai falar, normalmente doenças mesmo, e como essas doenças vão interferir na vida desses jovens e como as outras pessoas vão ver eles a partir dessa doença e como vão lidar com isso, como muitas das vezes, normalmente quando as doenças são psicológicas, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares como bulimia ou anorexia, e eles não são muito falados, não são muito divulgados, ainda é um grande tabu aí para a sociedade que não aceita isso como uma doença mesmo, algo que deva ser tratado. Muitas pessoas não acreditam que estejam doentes, não acreditam que precisem de ajuda, enfim, é disso que a maioria desses livros vai falar, do personagem, do protagonista tendo que lidar com esses problemas, aprendendo a superar ou aprendendo a aceitar que eles não podem fazer nada em alguma das vezes. Enfim, é disso que esse subgênero literário fala. Então é isso, galerinha. Romance vai acabar por aí, porque romance, esses são os principais hoje em dia, e é disso que eu estou falando, os principais. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem que eu fale mais sobre gêneros literários, comentem aí. Se inscrevam no canal, que não custa nada pra vocês, mas pra mim significa muito. Deem um like, que ajuda esse vídeo a ser entregue aí pra mais pessoas. Compartilhem com seus coleguinhas, que também me ajuda muito a crescer com o canal. Se inscrevam também nas minhas redes sociais para vocês saberem o que eu estou lendo, o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, pra gente aí conversar um pouquinho mais. Vou começar a postar vídeos somente no IGTV, alguns vídeos diferentes aí, algumas coisas que não dá pra postar no YouTube, né, porque o YouTube barra. E vou falar um pouquinho sobre outros assuntos mais diferentes e mais diversificados por lá. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!